Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no 11º dia da campanha. Amanhã será a última ministração e depois nós vamos fazer a oração em cima de todos os temas dos 12 dias. E hoje o Espírito Santo, como uma brisa suave, trouxe para nós mais um comando. Hoje ele quer falar sobre líder, sobre liderança. Muitas pessoas já têm esse chamado de liderança. E aqui em João 21, ele está usando uma base bíblica que é a história de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro era líder, ele tinha isso dentro dele, uma liderança dentro dele. Então, como ele negou Jesus 3 vezes, ele tinha ali recebido um comando de Jesus que não seria mais pescador de peixes, porém seria pescador de almas. Então, quando ele nega Jesus, ele vai pescar e leva junto os 6 discípulos que estavam com ele. Então, ele foi ali confrontar a um comando do mestre, porque na cabeça dele o mestre havia morrido. Então, ele volta para o mar e volta a pescar. Porém, Jesus não desistiu dele. Jesus foi até ele. No 3º dia, a qual Jesus havia ressuscitado, Jesus vai à praia e esperou então os discípulos voltarem da praia. Então ali, o que ele faz, meus amados irmãos? Ele diz aos discípulos, joguem a rede do outro lado. Então os discípulos reconheceram que era Jesus que estava falando. E Pedro colocou a sua roupa, porque Pedro ainda foi pescar sem a sua túnica, como forma de rebeldia. Tirou a sua roupa e foi pescar. O que Deus quer dizer com essa história de Pedro? Ele quer dizer para você que muitas vezes tem pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, estão com espírito de rebeldia. Então, ela tem dentro dela uma liderança. E como ela tem uma liderança, ela consegue manipular as outras pessoas a pecar também. Então, além dela pecar, além dela ir em lugares a qual o nosso Deus não é bem-vindo, ela leva com ela uma multidão de pessoas para o pecado também. Então, eu quero dizer para você que se você é um líder, ou uma líder, e você estiver fora dos caminhos do Senhor, toma muito cuidado. Não arrasta pessoas com você para os caminhos a qual o Senhor não é bem-vindo. Porém, se você é uma líder, um líder, e você está na presença de Deus, meus amados irmãos, deixa Deus te usar. Porque você já tem isso dentro de você, já é um chamado. A liderança é um chamado de Deus. Aqui a gente vê que Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus tinha dado um chamado para ele. Porque teve um momento que ele estava com os discípulos e ele perguntou: quem vocês acham que eu sou? E Pedro recebeu uma revelação de Deus. Jesus, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então Jesus fala: Pedro, não foi você que me reconheceu, mas foi a revelação do meu Pai que te revelou quem eu sou. Portanto, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ali, Jesus já deu para ele uma liderança para liderar o povo. Então, Jesus, quando ele aparece na praia, ele quer restaurar Pedro. Então, primeiro, ele dá comida para os discípulos, ele prepara a fogueira, leva um pão, os discípulos vêm com os peixes. Percebam que Jesus o tempo todo permite que nós que a gente participe do teu plano. Os discípulos participaram do plano de Jesus. Então eles chegaram com os peixes e ali Jesus assou os peixes para ele e deu pão, deu peixe e alimentou aqueles discípulos. E a Bíblia está relatando que era de manhã, era no de jejum. Então, no meio dos discípulos, percebam que Jesus não tira Pedro, leva ele num particular, não. No meio dos discípulos, Jesus começa a tratar com a alma de Pedro, porque ele já tinha tratado com o físico, já deu comida, porém agora ele tinha que alimentar a alma de Pedro para restaurar a sua alma e o teu espírito. Então ele começa a falar para Pedro: Pedro, você me ama mais do que todos estes? Meus amados irmãos, como que Pedro poderia saber o tamanho do amor de cada pessoa por Jesus? Não tem como. Nós não temos como sondar o coração de ninguém. Somente quem faz isso é Deus.
Pedro, porém, ele fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Jesus estava levantando Pedro para pastor. Jesus estava dando para Pedro um ministério de pastor. Por quê? Jesus reconhecia a liderança que estava em Pedro. Quem é líder é facilmente reconhecido no meio da multidão. Porque a pessoa que é líder, ela defende uma causa com unhas e dentes. E as pessoas que estão ao teu redor não conseguem modificar os teus pensamentos, a tua ideia. Então, como as pessoas não modificam o que esse líder pensa, ela se junta a esse líder para cumprir o que ele deseja. Então, se você tem um chamado de liderança, pode ser que hoje, nessa 11ª chave espiritual, para um ano de vitória, para um ano de libertação, de paz, Deus hoje está levantando você para a liderança. Você já tem um chamado de líder. Se você tem esse chamado de líder, preste atenção. Deus, ele precisa de você na obra dele. Ele levantou aqui Pedro como um pastor. E ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E ele diz a Pedro, lá em João 21:18, em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovens, tu vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos a outras pessoas, te vestirá e conduzirá para tu, aonde tu não queres ir. Ou seja, ele estava declarando a morte terrena, a morte da natureza terrena de Pedro. E ele estava falando para Pedro: a partir de hoje, Pedro, a tua carne vai fazer o que não quer. A tua carne vai servir a Deus, vai ajudar o próximo. Então Deus quer falar para você: não vive mais você, mas Cristo vive em você. Ajude a outras pessoas. Pregue o evangelho. Fale do amor de Deus. Seja diferente. Não viva nesta terra apenas como uma pessoa sem propósito. Se você tem um chamado de liderança, meu amado irmão, até mesmo se você não tem, hoje Deus está levantando líder, Deus está entregando ministério de liderança para esses que estão acompanhando esta campanha no canal Missionária Rebeca. Deus está entregando um chamado de liderança para você. Então hoje Ele está te perguntando: você me ama? Então, se você me ama mais do que todos nesta terra, apacenta as minhas ovelhas. O seu corpo não quer fazer nada para Deus, porém, você está sendo chamado para um ministério. E Jesus disse para Pedro: segue-me. Aleluia. Então, Deus está falando para você: segue a Cristo hoje. Segue as suas ordenanças. Segue. Deus não vai te desamparar. Se Ele te levantou hoje como líder, é porque Ele precisa de pessoas que defendam a tua causa. Então que hoje essa pessoa seja você. Nós estamos no final da campanha e Ele está levantando líder. Ele deu várias chaves espirituais para chegar hoje nessa ministração e dizer para você: eis que estou te entregando um chamado de líder. Você está recebendo um comando do céu. Segue-me. Se você me ama, se você ama Jesus mais do que todos nesta terra, segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Receba esse chamado, deixa Jesus te conduzir. Pode ter certeza que você não vai perder nada, você vai ganhar, porque Jesus vai te capacitar. Você não vai ser mais chamado de mulher sem propósito, homem derrotado. Homem que está às vezes nesta terra apenas para ser mais um, pois Deus quer te chamar para uma liderança, para cooperar na seara dele, porque ele diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, pois hoje todos que acompanharam essa ministração, acompanharam esta campanha dos 12 dias proféticos, o Senhor está entregando um chamado de liderança e você vai ser reconhecido. E Jesus não vai desistir de você, assim como Ele também não desistiu de Pedro. Amém? Receba esta palavra,
receba o comando do céu e eu te cubro com o sangue de Jesus e eu declaro que vocês são mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.